Advaita Vedanta, que é o não dualismo, ele fala que nós estamos imersos na divindade. Tudo é Deus, do átomo ao cosmo, a Via Láctea, assim por diante. Ou seja, a divindade implícita. A Advaita, a dualista, ela se encaixa um modelo no cristianismo, que nós que fomos criados, do Sim. Jesus, do Pai do céu, etc. E a visão Advaita, não dualista, nós estamos imersos na divindade, somos parte. Sim. Ou Ela se seja, expressa em nós, né? isso. E ainda tem uma outra vertente que é a não qualificada. Você já avançou, né? Não. É a Advaita Vedanta não qualificada. Ah, Ela não tem, ela não possui a pureza da Advaita Vedanta, que não tem dualidade. Estamos imersos no oceano da divindade, somos a gota d'água no oceano. A não qualificada aceita um período de dualismo. Num dado momento, a consciência parece que ela tem necessidade de enxergar essa separatividade. Mas, segundo essa Advaita Vedanta não qualificada, o alvo, o rumo, o objetivo é a imersão no divino, apesar dessa fase dualista antes dessa ascese, desse samadhi, desse estado exaltado de consciência. Então, são 3 estados, né? O dual, o não dual e o não dual qualificado, que ele aceita a dualidade como um processo anterior. A gente fica. Minha mente, né? Se a gente se ocupar disso tudo, né, a gente fica na mente, né? É. Eu acho que o que você está falando aí sobre a não qualificada, esse é o processo que a gente vive, né? Porque a gente chega ao mundo, a gente entra na dualidade, vamos dizer, né? A gente entra na dualidade, porque a gente recebe as informações de fora. Então, a gente passa a existir a partir dessa referência, né? A partir do outro. O outro nos define, né? E toda a cultura ali, todas as crenças, elas são passadas para a gente, né? E com essa ideia, né, de que existe a separação, né? Nós temos que competir, né? Nós temos que vencer barreiras e tal, para ter resultado, né? E para ser melhor também, né? Para melhorar. Então, você precisa estar na igreja, você tem que praticar, né? Ir à missa, ir ao culto e tal, para melhorar, né? Ouvir a palavra do líder religioso, né? Então, é um vir a ser, né? Então, a gente entra nessa dualidade e isso é que define o eu, né? Define o nosso eu, que é o dual, né? Que é o eu separado. Ele é fruto da separação, né? Ele é fruto dessa ideia de separação. Nós não reencarnamos, né? Nós reencarnamos entre divindades, né? Nós reencarnamos entre mortais, entre aspas, né? Mortais nesse sentido, né? Porque a ligação é com o físico, né? Pois o corpo físico. Mas assim, é mente, né? A mente, ela analisa, a mente, ela consegue avançar num campo da abstração de, inclusive, estar perante o vazio, nada, algo indefinível. É a mente, olha, isso, é a mente falando para ela mesma, olha, isso daí eu não consigo resolver. E a metafísica, que nós, em alguma medida, estudamos, ela nos coloca nesse estado de espanto, né, que é o estado do filósofo, o espanto perante a vida, perante a realidade, seja ela
factual, ou seja ela metafísica, né? Nós nos espantamos muito. Por exemplo, o espanto dos admiradores do vazio, puxa vida, o cara fica olhando, mirando o vazio o tempo todo, porque é o incognoscível, o inexplicável, e as pessoas ficam naquela admiração, na busca de uma reconexão, talvez até quem sabe, num anseio de iluminação, né? Então, está na dualidade. Isso tudo está na dualidade. Está na dualidade. Porque a não dualidade é abandonar isso tudo, né? É deixar que tudo isso caia, né? É o não dois e o não um. É o não um depois, né? É o não um. É o não um. Você né? Não tem ninguém para dizer, né? Eu sou, né? Mas há uma ideia até do Capra, que é físico, ele escreveu um livro, inclusive eu tenho a impressão que eu já comentei contigo, chamado A Teia da Vida. O discurso do Fritjof Capra, ele enaltece a nossa conexão com o universo, a minha conexão contigo, a minha conexão com o planeta, com os reinos animais, enfim, a nossa vida é uma teia, uma web de conexões, né? De interdependência. Nós sozinhos não sobreviveríamos, né? É o discurso do Capra. Mas ele usa um modelo biológico de seres, micro-organismos, etc., para sustentar a teia da vida. Ou seja, no Frigir dos Ovos, ele quebra um pouco a questão da individualidade e nos apresenta a ideia de interdependência em nossas relações. Em nossas relações. Sim, mas interdependência, quer dizer, eu estou conectado à teia. Isso. Eu estou admitindo que existe a teia e existe eu. Sim. Então, ainda é dualidade, né? Sim. É a dualidade. Sim. E o esoterista... A questão toda passa pelo sentir, né, Sérgio? Né? É você, a gente, né, cada um de nós, ter a experiência, né? Que nem é o eu ter experiência, né? Eu estou usando a linguagem, né, para falar disso, né? Então a gente está na dualidade, né? Mas a gente, colocando em termos de linguagem, a gente ter a experiência, essa experiência do vazio, né? É só aí que a gente tem realmente que existe essa compreensão do vazio, né? Existe esse sentir, né? Esse sentir. É complicado para falar ainda, né? Para a gente falar, né? Porque essa, entre aspas, experiência, a gente não comunica, né? Então, essas práticas, eu acho que mais... É importante tudo isso, né? Lógico. Mas o fundamental é fazermos as práticas, né? Que são essas práticas básicas, né? Mas há uma base, Rubiro, de ideologia, por exemplo. A ideologia da unidade de todas as coisas. É uma ideologia preconizada, inclusive, pela metafísica, pela teosofia, pelos movimentos espiritualistas oriundos lá do Extremo Oriente e assim por diante. Então, vamos chamar um arquétipo, né? Consagrado, repetido, enaltecido através de mantras e tudo mais. Então, mas a base disso tudo, isso tudo é linguagem. É linguagem. Isso tudo é linguagem. Então, isso tudo descreve. Descreve. É superficial, né? Porque ele descreve, ele aponta. Então, através disso tudo, a gente não... Se ficar apenas no campo do intelecto... Conversa fiada. Oi?
conversa nada muda, né? um argumento bonito, um argumento interessante. E você pode ir longe nisso, né? Você pode falar sobre isso e publicar livros sobre isso, né? Mas a compreensão disso tudo isso é importante, né? Porque isso tudo vai dar um referencial, né? Para a gente, porque isso, inclusive, é descrito por pessoas que fizeram o processo, né? Que teve os momentos de iluminação ou se tornaram iluminados. Então, é um referencial. Mas o trabalho é básico, né? O trabalho é básico. Agora, tudo isso nos ajuda a nos compreendermos mesmo, né? A ter essa referência, né? É fantástico, por exemplo, o Krishnamurti, né? O Krishnamurti, dizem que no instante da morte dele, ele disse, puxa vida, né? Eu viajei tanto, dei tanta palestra, né? E ninguém pegou aquilo que eu falei. Ninguém levou a sério, né? Você viu isso? Não, eu li, acho que eu já li há muito tempo atrás. Eu acho que, sim. Ninguém levou a sério isso, não sei o que e tal, né? Mas tudo aquilo que ele fez está presente hoje, né? Está presente hoje. É referência para isso, para tudo isso que a gente está vivendo, né? E a questão tem o discurso do Krishnamurti, o Rubira, eu encontro reflexo, eco, em Patanjali, que é 2.600 anos, é antes de Cristo. Sim. E o Krishnamurti ressalta como condicionamento, que é uma palavra reincidente no discurso de Krishnamurti, Patanjali trata como vitres, que são, ele chama de sulcos mentais, ou seja, os caminhos habitualmente trilhados pela mente de todos nós, né? Na verdade, está falando da mesma coisa com um nome diferente, né? Mas isso há 2.600 anos. Quer dizer, que é uma psicologia muito avançada na Índia, num período anterior ao que nós conhecemos como os primórdios do cristianismo, né, Rubira? Sim. Mas o Krishnamurti, então, ele sugere uma transcendência da mecânica da mente, né? Ele a todo instante está falando das nossas viciações, dos caminhos, dos sucos, né, dos vitres, a lá Patanjali, que nós estamos acostumados a trilhar. Fora os caminhos, fora os sucos, que nós não temos consciência, estão no subconsciente, que nós trilhamos as zonas abissais de nossos preconceitos, as zonas abissais dos nossos condicionamentos culturais que estão lá, estão escondidinhos. Nesse discurso da teia da vida do Khrushchev, poxa, Sérgio, pô, que ideia legal da unidade, da conexão de todas as coisas, mas o preconceito está lá no subterrâneo, na zona abissal de nossas mentes. Sim, sim. Uma referência para isso, né, até eu coloquei hoje como tema, é o que o Eckhart Tolle, né, fala do corpo de dor. Do corpo de dor. Né? Existe um corpo de dor que é coletivo, né, é racial, e existe o corpo de dor que vem das suas origens, né, de família, e o seu corpo de dor. Nada mais é do que uma continuidade. É como se fosse um tecido, né? Um tecido que vem do passado e você está nesse tecido também. Eu quando li sobre esse tema, o corpo de dor, eu imaginei uma carteira de identidade. Nós somos as nossas dores. Nós nos apresentamos ao mundo, muitas das vezes, como o resultado das experiências dolorosas pelas quais passamos, né? Pelas quais passou a humanidade. Não necessariamente. Até
as experiências pessoais também. Sim, também, também. O jacaré comeu minha perna e eu perdi não sei o quê. Também as experiências pessoais. Mas as mais complicadas são as coletivas, né, que a gente recebeu da família. Por exemplo, o Eckhart Tolle fala do corpo de dor da mulher, da história de vida toda de opressão, de repressão, de violência, da Idade Média, né, da caça às bruxas, né, do sufocamento que a mulher teve, né, em relação à feminilidade, né, que foi reprimida, oprimida. Então, o passado, esse passado todo, está presente, né, como um passado kármico, né? Não, sim. Está presente. Consciente, até no DNA de cada um de nós. Está no DNA. Então, é isso que eu coloco, né? Quer dizer, o corpo de dor, ele é de uma extensão lá, né? Enorme. Mas a nomenclatura corpo de dor, porque nós temos um corpo de alegrias, de contentamento também, no campo da dualidade. Que agradável, que coisa dolorida, situações doloridas e situações agradáveis. Isso constitui o nosso ser. As agradáveis são agradáveis, são, opa, que legal. Mas as dolorosas, o curioso é que elas se constituem na identidade de determinadas pessoas. O jacaré comeu a minha perna, a do Rubira. E a pessoa se apresenta logo contando aquela história dolorosa, terrível, dramática da vida delas, né? Uhum. Eu entendi o corpo de dor com essa dimensão assim mais pessoal. Agora você está me passando a componente. Minha mãe chegou aqui para nos observar. Então, prazer. Dona Prazer, prazer. Dona Mena. Deixa eu ver o olhar. Conheço pelo olhar. É bom, é bom. O que ela disse? É bom, está aprovado com o olhar. Obrigado. Obrigado. Tem sorriso no olhar. Você tem sorriso no olhar, pode confiar. Olha, ela que está dizendo. Tá vendo? Tá bom, mas depois eu pego o número dele e o partido, eu voto nele, tá? Mas é isso aí, querido. Então, tem esse componente, né, Sérgio, mas existem situações que são totalmente inexplicáveis, né? Se você tomar como essa vida, a partir dessa vida é inexplicável, você não consegue resolver isso. E existem já trabalhos e tal que levam a essa dimensão, né? A dimensão familiar, às vezes é identificável, né? Coisas vividas pelos avós, pelos pais, pelos avós, às vezes é identificável, né? Existem trabalhos nesse sentido. Até de TVP, né? Terapia de vidas passadas. Tem a terapia de vidas passadas e tem, eu esqueço o nome, uma prática de terapia em grupo, depois eu me lembro, mas que trabalha isso, a partir da família, né? A partir da família. E se você observar certas coisas na sua vida, na vida de pessoas próximas, né, coisas que são inexplicáveis, provavelmente você vai chegar a uma conclusão, você vai conseguir montar essa teia. Das relações, né? Das relações. Teia da vida. Eu estou dizendo isso porque eu fiz isso em relação a uma certa situação, né? E eu apliquei esse trabalho que eu fiz, né, essas conexões, também a mim. Eu comecei, pelo menos, né? A minha intenção era resolver uma certa situação de uma outra pessoa, né? E eu fui fazendo as ligações, e a minha conclusão é essa, sabe? Porque, em termos de comportamento, de emoções, as coisas são muito profundas, né?
são muito profundas. E você vê uma conexão assim, muito forte entre coisas do passado e coisas que a pessoa vive. O corpo de dor, ele é ativado e transforma a pessoa, assim, a pessoa fica... ela muda completamente a sua imagem, né, física e tal, como se estivesse sendo dominada por algo... No encosto. Um encosto. Por encosto. O corpo de dor leva a situações assim, bem, bem drásticas mesmo. Imagina. Como um encosto. Uhum. E estudando a situação, você não acha a situação Factual. Por que aquela pessoa que ninguém conhecia e tal, tocou no corpo de dor da outra pessoa e provocou uma avalanche, provocou toda essa situação aí, né? De encosto, né? Gostou do nome? Encosto é ótimo. É encosto mesmo, né? Até o próprio ego, né? Acho que o Eckhart Tolle fala, né, que o ego é um... Ele não usa a palavra encosto, né? Mas a gente reencarna, né? Ele reencarna. O budista tem a visão dos skandhas, né? Que no plano espiritual nossa essência é iluminada, é sábia, a essência de cada um de nós, na visão metafísica, teosófica. E o que reencarna são as nossas idiosincrasias, os nossos hábitos, os sulcos mentais já burilados através de muitas vidas, através de muitas experiências, inclusive através da humanidade, porque nós somos, na verdade, encarnações de nossa ancestralidade toda, do planeta, né? Do bicho chamado humanidade. Então. Que não precisa nem assim, abordar o plano espiritual. Nós somos a resultante disso tudo. Que, na realidade, não existe passado, né? Está tudo presente. Essa outra abordagem metafísica e da física quântica, né? Das outras dimensões, quarta dimensão e assim por diante. Einstein e tantas outras teorias, né? Então, está tudo aí sendo revivido, né? E nós na linha do tempo, né? Nós no aqui, achando que estamos no aqui e no agora, mas na verdade repetindo coisas. Zumbis no aqui e no agora, na verdade repetindo padrões, mas como zumbis, né? É onde a verdadeira vida, a vida inspirada, você é uma pessoa que busca essa inspiração, busca esse olhar regalado, a la Cora Coralina, nas coisas, no mundo. Então, é uma busca, o viver, como viver de forma integral, de forma completa, no coração, né? de coração, de vibração, com criatividade, e nós trilhando os mesmos caminhos, né, Rubira? Pelo menos é o discurso, é Krishnamurti falando, é meu amigo Rubira falando, que há algo além desses caminhos extremamente trilhados, extremamente repetitivos. Né? Mas você tem essa experiência, né, Sérgio? Não sei, eu estou falando. Você não tem? Você tem. Estou falando, eu já está saindo, mas estou mais ou menos assim, inspirado pelos seus textos de Krishnamurti, mas que eu faço, né? Como inspiração, né? E a teosofia me inspira muito, né? Ela preconiza de reconhecer a centelha divina em cada manifestação da vida, cada pessoa, em cada ser, em cada reino, né? Ela tem e é mental, é uma postura mental que favorece um olhar diferenciado para o mundo manifesto, né? Mas isso tudo... É mental, eu sei que é. Pode falar. É apenas mental? Eu acho que através da meditação e tal, você não
Não, não essa da centelha, ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Isso é um mantra elaborado pela Annie Besant. Sim, Sérgio, mas isso você pode experienciar. Você pode experienciar. Mas há um convite para o experienciar. Há um convite e favorece uma boa disposição de coração no sentido de buscar esse olhar. Porque não é olhar um brilho nas pessoas, uma lantejola, é reconhecer a essência espiritual no outro, a essência divina. É o Deus Advaita Vedanta se manifestando em tudo, né? E em Sim, tudo. sim. Na rotina, que enquanto a gente está na mente, você não vê isso, né? Não, distorce, acaba distorcendo. Então, mas a gente traz para o exterior essa experiência interior, né? É esse ir para dentro, né? Esse esvaziar-se, esse silenciar, né? A prática disso é que vai trazer essa luz, trazer essa consciência. É isso que te dá a garantia de que realmente isso é real, né? Então, esse é o lance, é esse o convite, né? É de ir realmente para dentro. Não é numa primeira prática, não é numa segunda, né? E não é uma coisa que você intenciona, né? Ela acontece num determinado momento, né? Mas é um trabalho, né? É um trabalho. Senão, é lógico que esse trabalho, assim, tá, somos todos um, e eu olho para o outro, ele como um ser. A gente tem uma compreensão através do conhecimento. Isso já é muito bom, né? Isso já é muito bom. Se a gente consegue realmente fazer essa prática, né? O budismo ressalta muito isso, né? Que é essa prática, né? A prática da bondade, a prática de olhar o outro como um ser humano, né? Como um ser iluminado, etc, etc. Né? A dor do outro é sua dor, olha só. Sentir a dor do semelhante, porque sentir a nossa é automático. A topada e o dedão do pé nós sentimos automaticamente. Agora, você se compadecer pela dor alheia, assim me passa como exemplo a Teresa de Calcutá. Ela despertou percebendo as dores dos semelhantes, pessoas que estavam morrendo na rua, abandonadas e famintas. Foi ali que ela sentiu a dor do semelhante. Sim, sim. A nossa dor nós sentimos tranquilamente, automaticamente. É a figura da compaixão budista, né? A dor do outro. Então, mas ela sentiu essa compaixão a partir dessa conexão interior, a partir desse vazio. Senão você trata o outro como o outro, você está lá ajudando, você está, né? Você está fazendo bem para o outro, etc, né? Mas a percepção mesmo de unidade, a percepção de que o outro sou eu, né? E eu sou o outro, né? Esse sentimento de totalidade, ele é referendado, ele passa a realmente a ter um significado e uma compreensão a partir do vazio, a partir dessa conexão. Olha só. A partir dessa conexão. É lógico que né, as pessoas estão ajudando e tal, maravilha, né? Maravilha. Mas a diferença está em estar na dualidade ou estar no todo, né? Qual é Estar no mundo exige ação, né? Não a ação que a gente quer, né? Mas a ação pelo qual a consciência, né? Acontece em nós, né? Olha só, no estado que a consciência aconteça em cada um de nós.
É porque partir para a ação assim, de forma espontânea, volta e meia isso acontece. As pessoas agem com compaixão, com caridade, sem pensamento. Uma pessoa está correndo um perigo, quantas pessoas acodem? Sim. Ué, você pensou, estava querendo conseguir um lugar no céu, na próxima encarnação? Nada. Foi imediato, é instantâneo, é intuitivo até. Né? Certas pessoas, no momento de perigo, nós protegemos quem quer que seja, automaticamente, espontaneamente, naturalmente. Sim. E a televisão, fatos pela vida fora, muitas das vezes nós encontramos até com certa facilidade. Essas ações espontâneas que não foram geradas por nenhum interesse, nenhum viés de interesse, seja metafísico ou seja de um ganho imediato, de uma condecoração, alguma coisa assim. Então, aí mostra que somos iluminados, né? Quando a gente larga o pensamento, né, diante de olha só, motivações assim, a iluminação, o despertar, ele acontece, né? é uma prova, né? Isso uma prova. É uma prova da fraternidade essencial que existe na essência de cada um de nós. Olha só. Exatamente. Na essência ficou meio estranha essa frase, mas eu entendi. Não, é isso. Então, Sérgio, a questão que a gente né, coloca é que nós não somos pensamento, nós somos o ser iluminado, né? Só que a mente, ela tomou conta. É uma experiência que nós estamos vivendo, né? Viver através da mente, viver na dualidade. Tanto esses momentos de compaixão espontânea, os momentos de graça, né, que você percebe mudança, né, algo acontecendo independente de você, isso é a consciência acontecendo. Só que nós podemos ampliar isso, né? Então, o despertar é ampliar isso, né? É muito importante reconhecer isso, né? É um ponto de partida, reconhecer que realmente somos iluminados, né? Só que a gente pode passar a vida na mente e ter alguns momentos breves dessa iluminação. Ou a gente pode ampliar isso e reconhecer isso e viver isso, né? E nos darmos de presente ao mundo, né, Rubira? Porque isso é espontâneo, né? Isso passa a ser algo natural. Se a gente suprime a dualidade, o bem, as ações benéficas, né? Elas acontecem espontaneamente, né? E o interessante é que existe na tradição aquela visão do guru, né, do iluminado, a vida toda em meditação, né? O cara está em meditação. Mas, por exemplo, você pega o budismo, que coloca que é fundamental depois, né, faz parte da iluminação, as ações benéficas, que é levar ao outro esse conhecimento. Uma das coisas, né? Uma das coisas, porque a proposta de Buda era que isso fosse... Buda quer dizer o iluminado, né? Aquele que se iluminou. Então, a proposta dele era que isso fosse levado, né, para as nações, né? Fosse expandido, né? Então, a gente está nessa questão, né? Nessa questão fundamental.
que é de viver isso e levar ao outro isso, independente do trabalho que você faz, né? Porque isso se revela, né? Isso se revela. Isso se revela, né? De forma cabal, né? No Sim, exemplo que nós estamos, com ações espontâneas, ações fraternas, ações salvadoras, como Teresa de Calcutá, sim, até me arrimar no exemplo dela, que foi um momento, foi um olhar, foi um sentimento que ela, acho que ela estava até em viagem, num trem na Índia, lá em Calcutá, quando ela teve essa percepção. O filme sobre a vida dela mostra esse momento. ah, tá. Então, ela olhava para todos, né? É como se tivesse ali o Cristo, né? Sim, isso mesmo, bem lembrado. Bem É, lembrado. via naquela pessoa ali com lepra, né? Ela não via, posso pegar lepra também, posso pegar a doença do outro, né? A tuberculose, né? Entre tuberculoses, né? Ela via no outro o rosto de Cristo, né? Quer dizer, ela identificava o ser iluminado ali, né? Ela viu os seres iluminados, né? Eu frequento a Sociedade Teosófica e você sabe disso. E a Sociedade Teosófica ela tem um viés, eu vou chamá-lo de o viés metafísico, o viés do religare. E vários escritores, vários intérpretes na literatura teosófica, eles apontam para a meditação como uma chave para obter algum grau de conexão. Agora, aliada a esse grau de conexão, algumas ideias são fomentadas, dentre as quais a compaixão, a unidade, de perceber, de sentir no fundo de nossos corações a unidade de todas as coisas. Ou seja, todos nós somos plantinhas, né? Somos florescências no solo de algo manifesto. Numa bolinha azul, num planeta, num pequeno ponto azul no sistema solar. Né? Outro dia até nós falamos a esse respeito. Então, essa noção ela é sugerida, mas alcançá-la é outro patamar. Mesmo assim, eu narrando, eu falando, é sob o ponto de vista conceitual. Né? Mas observar o vazio, observar o intervalo entre o pensamento e outro, e nesse intervalo perceber ou desconfiar que o mistério está no intervalo entre as coisas, na voz do silêncio, como afirmou Madame Blavatsky, né, no livrinho inspirado dela, Sim. a voz do silêncio, o intervalo entre dois pensamentos. Justamente. Justamente. O Eckhart Tolle também tem um livro, O Poder do Silêncio, né? Eu tenho esse livro. É muito bom também, muito bom. Então, o momento requer a prática, né, Sérgio? Requer esse... Nós temos, assim, vários pontos, né, de trabalho, né? O conhecimento é fundamental, né? O conhecimento é fundamental, não se descarta o conhecimento, né? A cognição. Agora, nós temos que ir para dentro de nós mesmos, né? Acionar a metacognição, né? Fazer esse trabalho de auto-observação, observação interior, né? A observação exterior, mas a observação interior também, né? Que é a observação dos pensamentos, das emoções, né? E reconhecer esse estado de vazio, né? Esse estado em que observamos, né? Até que desapareça também o observador, né?
Mas, enquanto isso, a gente tem que... Esses intervalos na mente, né? A gente tem que reconhecer isso, né? E é justamente dessa forma, se aquietando, né? Através da respiração, através da observação, ter esses momentos, assim, de quietude, né? Esse é um divisor, de águas, né? Mas com certeza a Sociedade Teosófica também realiza o seu trabalho e tal, né? Agora, eu acho que tem que... precisamos, no sentido geral, irmos realmente para esse reconhecimento, né? Ir para essa prática, para as práticas, né? Para as práticas. A meditação, ela, mesmo numa literatura do século XIX, ela é apresentada como um meio válido para nós alçarmos a um patamar consciencial mais elevado, né? Sim. E a tradição oriental, dos hindus principalmente, elas sempre preconizam estados meditativos, asanas, pranayamas e assim por diante, né? Mas é fundamental, então, essa prática básica, né? Essa prática básica de apenas respirar, né? E observar observar e deixar passar, né, os estados emocionais e de pensamento. Pois é, Rubira, e nós, eu e você, já pessoas com mais de meio século de planeta, né, com muita experiência, com as obrigações, as responsabilidades familiares e a busca do pão de cada dia, né, Rubira? Quantas vezes, eu falo por mim, eu tive que deixar de lado estudos teosóficos para cuidar do pão de cada dia, de meu trabalho, ir lá trabalhar o dia inteiro, às vezes até viradas de dias e noites, mas em busca do pão de cada dia. E é a mente concreta, é o corpo físico, são nossas emoções, é o quaternário inferior, que chamam, né? No trabalho da sobrevivência, no mundo, né? E então, agora... fala. A mente, ela acontece o tempo todo, né? Acontece. Acontece o tempo todo. Deixa que ela aconteça. A questão é você não ser levado por ela. Essa é a questão fundamental. E isso se resolve, essas práticas resolvem isso. Né? Você parar para respirar, né? Você ter uma boa prática de observação, a plena atenção, quer dizer, ficar atento totalmente naquilo que você está fazendo, né? Ouvindo o outro plenamente. Tudo isso afasta, faz com que a gente não se identifique com a mente. Mas o resultado é mais eficiência, né? No observar e no agir. Talvez um agir mais equilibrado, mais sábio e com discernimento, né? Outro ponto. Estar atento, né, Sérgio? Plenamente atento. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou totalmente atento. Eu estou fazendo aí, construindo uma peça e tal, estou plenamente atento. Alguém veio falar comigo, eu volto a minha atenção plenamente para outra pessoa, né? Sem deixar que a gente se ligue à mente. Porque a mente, ela distorce a visão, né? Distorce. Porque a memória vai buscar todos aqueles modelos, por exemplo, uma pessoa que você já conheça, você vai lá, o Rubira, eu vi o post dele no Facebook ontem. Você, hoje, primeiro olhar, eu me lembrei a sua postagem de manhã cedo. Ou seja, eu já cheguei conversando contigo com o teu post, o texto que você publicou hoje. Olha só, nada, eu tenho que te olhar no aqui e no agora. Exatamente. Como a mente ela interpõe alguma coisa
entre o observador e o observado. Se a gente está em plena atenção, a gente não está no pensamento. É esse o segredo. Se você está plenamente atento, não existe julgamento. Você me desculpa, hoje, no primeiro olhar, eu não te vi. Eu vi um post no Facebook. Isso é sério. Eu estava cego em relação a você. Não, isso é sério, então. É isso aí, querido. Mas tranquilo, Sérgio. Acho que a gente vai nessa batida. A gente vai levando, né? A gente tem a música, acho que é a gente vai levando. Eu não esqueci a letra, mas acho que é do Chico. Mas a gente não vai levando, né? A gente tem que ficar atento. Ou o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Não. Tá bom, eu tenho que construir a minha, né? Fazer o meu... Deixa eu levar a minha vida, não a vida me levar, né? O poder está comigo, né? Com a minha atenção, né? A vida nos levar, ficamos ao sabor das correntes, né? Ao sabor dos ventos, né? Fica na mente. É isso aí, querido. Então é atenção e intenção, né? Você fica atento e a partir dessa atenção você tem a intenção de fazer as coisas, né? Eu tenho uma amiga que estuda essas questões do estado de presença, ela usa muito esse termo. E num determinado dia ela ficou me observando, eu mexendo numa câmera de filmagem. Diz ela, Sérgio, você estava num estado de presença mexendo naquela câmera de filmagem. Eu nunca vi alguém tão absorto, tão concentrado numa determinada... Eu assustado, é mesmo? Mas realmente, câmera, parte técnica, você tem que estar com toda a atenção naquela tarefa, senão dá problema. Então, a gente nem percebe, né? Quando você está fazendo uma coisa que tem tudo a ver com você, que você quer, né, resolver, você está em plena atenção. O Krishnamurti diz que o maior fator de atenção é o interesse por determinada coisa. Sim. O interesse faz com que a atenção seja espontânea, com que a atenção seja natural. O interesse em determinado assunto, ou algo que chama a sua atenção, não precisa nem fazer exercício de concentração. É espontâneo, é natural. Palavras do mestre K. Exatamente. Então tá, Sérgio, eu vou publicar esse aqui como Diálogos com Sérgio Fernandes. Tá bom. Ok, querido. Fica com Deus. Valeu, tá? Um abraço, viu? Tudo de bom. Boa noite, amigo. Boa noite.